Amém, meus irmãos? É uma alegria estar aqui mais uma vez, podendo celebrar o nome do Senhor. Como é bom poder estar junto com vocês aqui. Vocês não sabem como que o meu coração se alegra. Amém? Que bênção, né, irmão? Ver todo mundo aí animado, feliz, sorridente, né? Eu não sei como é que foi a tua noite anteriormente, mas eu tenho a certeza de como ela vai terminar nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 3, segundo livro do Velho Testamento, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo de número 8. Quantos acharem, pode dizer amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 3, verso 8. Vamos ler o versículo 7. Verso 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Você pode declarar assim comigo? A terra que Deus preparou para mim é boa, larga, é uma terra que mana leite e mel. É interessante que a palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos, que o Senhor, Ele vela pela sua palavra. Ele vela para cumprir a sua palavra. Amém? Eu quero que você entenda que, diante dessa ministração na parte da manhã, se você tomar uma postura sobre essa palavra, acreditar e começar a agir, Deus, Ele vai gerar milagres em tua vida, na tua casa, nos teus negócios, na tua família, em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Quando nós lemos esse texto, nós vimos aqui o amor e o carinho do Senhor para com o seu povo. Quando nós olhamos para o patriarca Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão. E a promessa que Deus faz para Abraão, que é uma terra boa e preparada para a sua descendência. Essa terra a qual Deus estaria preparando para o seu povo era a terra da promessa, a terra onde mana leite e mel. Uma terra larga, uma terra boa. Mas Deus também deixa claro para Abraão que por um determinado período, o povo de Israel estaria cativo em uma terra estranha. Essa terra onde eles estariam cativos, o Senhor, a um determinado tempo, traria um livramento para a vida desse povo dele. E esse livramento que Deus traz também há uma promessa. E essa promessa de livramento é de tirar aquele povo da dor, da escravidão e de toda a humilhação. E passado-se o tempo, no livro de Êxodo, no capítulo 3, Deus decide levantar Moisés para o cumprimento desse propósito. Eu quero declarar algo na tua vida nessa manhã, já no começo dessa mensagem. Deus te escolheu para um propósito. E esse propósito que Deus te escolheu vai livrar vida das mãos dos inimigos. Só 3 irmãos recebeu, mas eu vou falar de novo. O Senhor te escolheu. Amém? Estenda a sua mão para o céu e diga assim: o Senhor me escolheu para um propósito, e esse propósito irá livrar vidas das mãos do inimigo. Você crê nisso? Depois da demonstração do poder de Deus, diante de Faraó, Moisés sai com o povo em direção a uma terra prometida.
Segundo alguns historiadores dizem que a trajetória onde estava o povo no Egito até a terra da promessa era aproximadamente 40 dias. Mas é interessante que quando o povo sai do Egito, não só sai o povo de Deus, como também alguns estrangeiros o acompanham. E há um perigo nesses estrangeiros no meio do povo. Por quê? Porque começou a haver uma murmuração no meio daquele povo, por causa desses estrangeiros. É interessante que, se formos analisar pela contagem, havia aproximadamente 630 mil homens, fora mulheres e crianças, e fora esses estrangeiros que estavam a caminho à terra prometida. Mas os estrangeiros, quando eles entraram no meio do povo, eles começaram a murmurar diante daquilo que Deus havia declarado na boca de Moisés, que havia uma terra prometida. E é interessante que a murmuração, ela traz na vida do cristão os propósitos de Deus. Você pode ver que a trajetória do povo até a terra prometida poderia ter sido concluída em 40 dias. Mas a Bíblia deixa claro que por mais de 40 anos eles ficaram no deserto. E ficaram rodeando na mesma região. Por quê, irmão? Porque eu aprendo que a vida de um murmurador, ela vive em círculos. Ela nunca sai daquilo. Não é verdade? Você pode perceber que a pessoa que sempre reclama, sempre murmura, a vida dela é um círculo, ela nunca sai daquilo, sempre aquela situação, sempre aquela mesma coisa. Mas eu sei que aqui nessa manhã tem um povo que não veio aqui para murmurar, mas veio aqui para agradecer, declarar, exaltar o nome do Senhor. Olha para o irmão do teu lado e diga assim para ele: eu tenho certeza que o Senhor te escolheu para ser bênção e não para ser um murmurador. É difícil o murmurador, fala ou não? Hein, irmão? Quer um exemplo? O filho acorda de manhã e fala para a mãe: o que tem de café da manhã? Fala: tem um pãozinho ali que eu comprei ontem, meio murchinho. Misericórdia, não tem nada para tomar de café da manhã. Isso não acontece na casa de ninguém, né? Aquele marido chega à noite, ele está com vontade de comer alguma coisa, está difícil ele pagar uma pizza para a esposa, né? E ele pergunta: o que tem aí pronto? Ela falou: tem o restante, né? Os que sobrou do almoço ali. Ele: mas eu não vou comer o que sobrou do almoço. É difícil o murmurador, não é verdade, irmão? Mas eu tenho certeza que aqui não existe isso, amém? Em Jaú não existe murmurador, só aí fora, né, irmão? Pode ser que lá em Marília tenha alguma coisa, mas aqui não. Amém, queridos? Mas é difícil a vida do murmurador. Interessante que essas pessoas estrangeiras que viviam junto com o povo começou a contaminar o coração daqueles que estavam debaixo de um propósito. E é interessante que essa negativa no coração deles, essa murmuração, chegou a um ponto deles duvidarem realmente da promessa de Deus. Olha o perigo de você estar ao lado de um murmurador. Aprenda uma coisa: selecione as amizades da tua vida. Tem jovens aqui, amém? Aprenda a selecionar as amizades da tua vida. Às vezes você carrega uma pessoa que é tão negativa que ele acaba convencendo você por aquilo que ele acredita, em vez de você convencer ele que há um propósito de Deus preparado para a vida dele. Interessante que Moisés, vendo aquela situação junto com o povo, ele decide enviar um representante de cada tribo para espiar a terra. E quando Moisés envia um representante de cada tribo para espiar a terra, a Bíblia diz que desses homens que foram lá, dentre eles estava Josué e Calebe. Dentre os 12 espias que foram até a terra, eles chegaram lá e perceberam uma coisa: que aquele local que Deus havia prometido para o povo, que Deus prometeu para o seu povo, realmente era um local real, existia. Eles perceberam que a terra era boa, que a terra era larga, que realmente havia uma infinidade de bonança naquela terra. Para você ter ideia, 2 homens foram necessários para carregar um cacho de uva. Eu fico imaginando como é que é esse cacho de uva, não é verdade? Se 2 homens precisaram para carregar esse cacho, irmão, olha como Deus estava agindo naquela terra. Segundo alguns historiadores, eles falavam que as vacas ali, elas encostavam a teta dela no chão, né? Alguns falam ubre, né? Da vaca no chão, de tanto que era fartura naquele lugar.
Mas é interessante que tinha uma coisa que chamou a atenção de 10 homens ali. Que a terra era boa, a terra era larga, a terra tinha muita coisa boa para o povo, realmente era aquilo que Deus havia falado, porém havia gigantes na terra. É interessante que a ótica daqueles homens estava voltado para o problema que estava na terra, que eram os gigantes, e não para a bênção que Deus havia preparado naquele lugar. Enquanto eles vinham trazendo informação para Moisés de uma negativa, dizendo para Moisés: olha, a gente chegou lá, a terra é boa mesmo, Moisés. Realmente tudo que Deus falou é o que acontece naquela terra. Porém, há gigantes na terra e não tem como a gente conquistar ela. E quando chega os dois, que é Josué e Caleb, eles chegam trazendo uma outra ótica do lugar. Eles chegam falando: Moisés, a terra é boa, a terra é maravilhosa, é aquilo que Deus prometeu. E se o Senhor agradar de nós, nós vamos lá e vamos possuir aquela terra. Quando nós olhamos para isso, percebemos a ótica de dois povos diferentes aí. Aqueles que enxergam a promessa e o cumprimento dela, e aqueles que veem a adversidade, né? E como que você tem visto a promessa diante de Deus? O pastor Jean falou aqui que há uma terra preparada para nós, amém? Deus usou ele falando isso. Como é que está a tua visão sobre essa terra? Será que você só tem visto gigantes? Ou você tem olhado para que realmente Deus tem preparado para você? Então você vai olhar para o irmão do teu lado e vai dizer assim para ele: Deus tem uma terra boa para você, irmão. Pare de ficar olhando para o gigante. É interessante que eles focaram nos gigantes da terra e não focaram na promessa. E isso veio desanimar o coração de Moisés, ao ponto que ele não decidiu ir conquistar a terra. Mais uma vez, a gente tem que entender que a nossa vida não é direcionada pela vista, e sim pela visão. Quando nós pegamos o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque vivemos pela fé e não pela vista. É interessante que quando Deus faz uma promessa para você, essa promessa, ela ainda não se cumpriu na tua vida. E o que você tem que fazer? Você tem que já materializar ela na tua vida. Você já tem que já olhar acontecendo na tua vida. Se Deus falou que vai salvar o teu esposo, você tem que enxergar ele já aqui dentro da igreja adorando a Deus. Se Deus falou que vai salvar os teus filhos, você já tem que olhar eles aqui na frente adorando a Deus, junto com o louvor, ajudando o pessoal na banda. Você tem que começar a ter a visão, porque a fé, ela é a semente da visão. Entenda isso. Só que nós vivemos uma época tão difícil que as pessoas não têm conseguido enxergar os propósitos de Deus. Certa vez os discípulos chegaram, até muitos que estavam reunidos, e disseram assim: olha, nós vimos Jesus, nós percebemos que Jesus ressuscitou mesmo, cumpriu a palavra. E aí Tomé entra na jogada e fala assim: como assim Jesus ressuscitou? Eu só acredito se eu colocar o dedo nas feridas dele. Eu só acredito se eu ver ele pessoalmente. Tomé não tinha acreditado. E chegou um momento que a Bíblia diz que o povo estava reunido no lugar com as portas trancadas. E Jesus, ele aparece naquele lugar. Porque Jesus não precisa de porta aberta para entrar, irmão. Ele é a porta. Eu vou dizer de novo para a tua vida: se você precisa de uma porta, Jesus é a porta. Ele vai abrir a porta para você. Talvez entrou irmãos essa manhã aqui que está procurando um emprego, dizendo: Jesus, eu não estou achando. Fica tranquilo, porque Ele já é a porta já está na tua vida. E Jesus entrou, e já foi direto, sabe em quem? Em Tomé. Jesus chegou até Tomé e falou: Tomé, toca aqui. Olha aqui minhas feridas, toca aqui nas chagas. E o que Tomé fez? Ah, Senhor, perdoe a minha incredulidade. O que Jesus falou para ele? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram.
Jesus estava falando do quê? Esse bem-aventurado, no original significa honrado. É honrado aquele que ainda não viu, mas acreditou. Será honrado aquele que ainda não viu, mas creu. Eu quero que você entenda nessa manhã que Deus está falando para você, que se você crer, colocar o teu propósito diante de Deus e começar a acreditar e confiar, o Senhor, Ele vai te honrar, mesmo que você não esteja vendo a situação da tua vida. Oh, aleluia! Quem está crendo, diga glória a Deus por isso. Talvez você só vê impossibilidades da tua vida, mas há uma promessa sobre a tua vida, e o Senhor é fiel para cumprir ela sobre a tua casa, a tua família. Você precisa acreditar nessa manhã. Os jovens que estão aqui, que têm sonhos de Deus, que creem em passar numa faculdade, em alcançar um patamar na vida, Deus vai concretizar esse sonho na tua vida. Você precisa acreditar. Eu lembro uma vez que eu morava na cidade de Boa Esperança do Sul, foi a cidade onde eu nasci, e lá eu trabalhava numa fábrica de curtume, de couro. E eu estava pendurando o couro para secar, né, que a gente colocava naqueles furlão grande para bater o couro, para ele amaciar. E eu estava pendurando o couro e eu estava junto com um amigo meu, Jorge, e eu falei assim para ele: eu vou fazer uma faculdade. Ele falou: faculdade para quê? Eu falei: eu quero fazer uma faculdade porque eu quero alcançar um patamar melhor na minha vida, e eu sei que Deus vai concretizar esse sonho. Eu tenho esse sonho. E esse jovem olhou para mim e falou assim, e outros que estavam próximos ouvindo começaram a rir, e eles falaram assim para mim: faz a faculdade aí para estender couro, faz a faculdade aí para trabalhar no curtume. E eles começaram a rir de mim. Eles não acreditaram em mim. Mas uma coisa que eles não sabiam é que dentro de mim já havia uma promessa do Senhor. Eu já estava alimentando isso no meu coração, já estava crendo. E chegou um momento que eu estava num culto e Deus falou assim comigo: vou eu entregar nas suas mãos aquilo que você tem sonhado. E um determinado dia me surgiu a proposta de eu vir para a cidade de Jaú. E quando eu vim para cá, comecei a trabalhar na Camargo Correia, que era a antiga fiação, né? Muitos devem lembrar dela. E eu lembro que por um determinado tempo a empresa já estava fechando, eu saí de lá, trabalhei na usina Lambari, né? Onde eu conheci o Carlão, né? Meu grande amigo, pai do João. E depois de algum tempo que eu trabalhei na usina Tala, saí, aí eu procurei serviço, eu estava até desesperado, eu falei: Jesus, e agora, né? Não fazia nem 10 dias que eu tinha saído da usina, eu já estava desesperado, irmão, porque eu não consigo ficar parado. E aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar como segurança numa escola chamada Fundação Educacional Dr. Raul Bauab. Eu comecei a trabalhar na Fundação e eu lembro que eu trabalhava na portaria. Aí um determinado dia eu cheguei no meu chefe, por nome de Lindolfo, né? Olha que nome bonito, Lindolfo, né? Lindo, né? O nome não combinava muito com a pessoa, mas era bonito o nome. E aí o que acontece? Eu lembro que eu estava ali na portaria e eu cheguei assim, eu falei: seu Lindolfo, eu tenho vontade de fazer um curso técnico de segurança do trabalho, o que o senhor acha? Perguntando para ele para ver o que ele achava, né? Ele falou: rapaz, por que você vai fazer curso técnico? Por que você não faz uma faculdade? Eu falei: faculdade? Impossível. Pelo salário que eu ganho, o que eu ganho aqui, não tem como eu pagar uma faculdade. Aí ele olhou para mim e ele falou assim para mim: mas funcionário da fundação tem direito a uma bolsa. Quando ele falou aquilo, na hora o Senhor veio dizendo assim para mim: estou eu cumprindo hoje a promessa que eu entreguei na tua vida. Irmão, talvez o sonho que você quer alcançar, você está preocupado com o recurso, e está se esquecendo que quem cumpre é Deus. Talvez você tenha um propósito da tua vida, e você está preocupado com o recurso, e esquece que quem promete, quem cumpre todas as coisas é o Senhor. Está entendendo? Eu sou exemplo claro que a minha vida é um milagre, dia após dia. Está aqui o pastor Wellington, que é um milagre de Deus, que um dia ele testemunhou aqui o que Deus fez na vida dele, irmãos. É um milagre de Deus, dia após dia. Está aqui o nosso irmão Anderson e a Michele, que eu acompanhei a história deles. Deus fez um milagre na vida dele, dia após dia.
Eu lembro que chegou momentos que o Anderson ligava para mim, eu trabalhava na net, ele ligava para mim e falava: pastor, está entrando dinheiro hoje, eu preciso acertar a conta para receber telefone dos clientes, lembra? Passava um momento de adversidade, irmão, cada dia ele contava os centavos, né, Michele? Cada dia os centavos para poder manter o negócio dele, mas ele não desistiu. Deus honrou, Deus prosperou, e Deus tem algo muito maior ainda para cumprir na vida deste casal. Deus tem algo grande e poderoso para cumprir na tua vida. Deus tem algo grande e poderoso para cumprir na tua vida, na tua casa. Você precisa acreditar na promessa dele. Olha para o irmão do teu lado e diga assim para ele: você precisa crer na promessa. Interessante que muitos querem uma promessa, muitos querem alcançar um propósito. A nossa morada no céu é uma promessa, sim ou não? E nós temos que a cada dia lutar para poder chegar lá, não é verdade? Mas diante das promessas há as adversidades também. Não pense que a vida do cristão é uma vida somente de vitória. Se alguém falou que você aceitando a Jesus só vai ter vitória, irmão, está enganado. Porque para cada vitória é um desafio a ser conquistado. Amém, queridos? Uma coisa que nos garante ter Cristo na nossa vida é que cada momento nós vamos vencer, e isso é certo, e pronto, acabou. Glória a Deus. Teve 3 que recebeu, vou dizer de novo. A certeza que nós temos de Cristo em nossa vida é que nós iremos vencer. Eu vou repetir de novo: a certeza que eu tenho de Cristo na tua vida é que você vai vencer. Glória a Deus por isso. E é interessante que quando nós olhamos aqui, havia 2 tipos de visão. A visão, a vista daqueles que olhavam os gigantes da terra, e a visão daqueles que viam a oportunidade de conquistar a terra prometida. Para nós termos uma mente de conquistador, para nós alcançarmos o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos ter visão espiritual. Eu quero que nessa manhã você levante a tua mão para o céu e diga assim: Senhor, me dá visão espiritual. Tem coisas que Deus quer revelar para a tua vida nessa manhã, mas você só vai ver com a visão espiritual que Ele tem para te dar. E quando nós falamos de visão espiritual, é interessante que me surge um texto na mente, em 2 Reis, que fala sobre Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu, ele estava cercado pelos seus inimigos. E o seu servo, ele sai de manhã, pastor Jean, imagine que para pegar uns gravetos, né? Preparar água para fazer um chá para o Eliseu, o profeta, tomar. E quando ele olha, pastora, sabe o que ele vê? Ele vê cercado de exércitos da Síria. Para fazer o quê? Pegar Eliseu. Um exército inteiro se dispôs para ir pegar um único homem, o profeta de Deus. E ele ficou desesperado porque ele olhou aquele exército grande e falou: nossa, agora já era, né? Imagina a situação. Você numa casinha, um exército todinho rodeando tua casa, né? Se coloca na posição de Eliseu, né? E aí o servo entrou desesperado, imagino que acordou Eliseu, que Eliseu devia estar num sono profundo ali, e falou: Eliseu, meu Deus do céu, tem um exército grande aqui rodeando nós, e ele veio para te pegar, veio para nos pegar. Eliseu olhou para aquele moço e disse para ele: não tenha medo. Se há alguém perseguindo você, se há um exército contra a tua vida, contra os teus propósitos, o Senhor manda te dizer nessa manhã: não temas. Não temas, irmão, o Senhor é contigo. E Eliseu disse para aquele rapaz: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que eles. Aquele que está com você nessa manhã é muito maior do que eles. Aquele que está com você na tua casa é muito maior do que eles. Aquele que está contigo no teu trabalho, na tua empresa, é muito maior do que eles. Aleluia.
E Eliseu orou dizendo assim: Senhor, abra os olhos dele para que veja. E quando Eliseu orou, a Bíblia diz que os olhos do moço se abriu, e ele viu a colina cheia de cavalos, e ele viu carros de fogo ao redor de Eliseu. Então ele entendeu que o Senhor estava guardando o profeta, mesmo antes do exército da Síria ter chegado ali. Deus, ele guarda na tua casa, Deus guarda a tua família, Deus guarda os teus negócios, Deus guarda os teus filhos, porque maior é o Senhor contigo do que aquele que está no mundo. Maior é Deus na tua vida, no teu propósito, na tua empresa, do que aquele que está no mundo. O rapaz preocupado com o exército, e Deus já estava acampado com o seu grande exército lá, salvando Eliseu. Essa é a visão que Deus quer que você tenha. Em Juízes no capítulo 6, irmão, olha só a questão de visão. Em Juízes capítulo 6, a Bíblia fala que o povo estava sofrendo um grande ataque. E esse ataque vinha do exército dos midianitas também. E era tão grande esse ataque, que a Bíblia compara esse exército como gafanhotos, porque aonde eles passavam, eles destruíam tudo. Aonde esse exército passava, ele levava tudo embora. Ah, meu Deus do céu, eu já quero profetizar algo de Deus na tua vida aqui, que o Senhor está falando agora comigo aqui. Levante a tua mão para o céu. Eu ordeno que todo esse exército que tem tentado levar os teus bens seja repreendido nesta manhã em nome de Jesus. O Senhor está enviando uma comitiva de anjos e carros de fogo, tirando todo esse exército de gafanhoto que está tirando os teus bens, tocando nas tuas finanças, porque a tua casa é do Senhor, as tuas finanças é do Senhor, e eu declaro que a partir de hoje você vai começar a viver um novo tempo, uma nova história, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, dá uma salva de palmas para Ele, confirmando. Aleluia. Aonde esse exército passava, eles destruíam tudo. Aonde esse exército ia, eles destruíam tudo. Chegou um ponto que o povo de Deus não tinha nem mais casa para morar. Eles começaram a fazer buraco, ir nas cavernas, para poder fazer a sua moradia. Eles perderam os seus gados, perderam a sua plantação. Eles não tinham mais, o povo entrou numa miséria profunda. E naquele momento a Bíblia diz que o povo clamou ao Senhor. A história daquele povo começa a mudar no versículo 7, porque eles clamaram a Deus. Olha o poder do clamor de uma igreja. Quando o povo se posiciona diante de um propósito, o clamor, ele pode mudar a tua história. Você vai olhar para esse irmão do lado mais uma vez, se ele achar ruim, fala que fui eu que mandei, tá? Olha para o irmão do lado mais uma vez, diga assim para ele: o teu clamor pode mudar a tua história. E aquele povo começou a clamar ao Senhor. E o clamor do povo chegou diante do altar de Deus. E sabe o que Deus fez? Deus envia um anjo até Ofra, no carvalho de Ofra. E quem estava ali malhando trigo dentro do lagar? Gideão. E a Bíblia diz que Gideão recebe este anjo, e o anjo chega até Gideão e diz assim para ele: o Senhor é contigo. Imagina, irmão, você está na prova, você está vivendo uma adversidade, talvez no teu casamento, na tua vida, na tua família, e aí vem um profeta de Deus dessa manhã aqui dizendo assim: o Senhor é com você. Aí você fala assim: será? Né? O Senhor é contigo. Aí você olha e fala assim: é mesmo? Eu lembro uma vez que, quando eu estava pastoreando a igreja, eu fui na casa do irmão, orei com ele, eu falei assim: irmão, confia, o Senhor é contigo. Ele olhou para mim e falou assim: eu acho que não é não. Porque se fosse comigo, eu não ia passar por tudo isso.
Eu olhei para ele e falei assim para ele: veja a história dos discípulos atravessando o mar da Galileia. Quando eles atravessavam o mar, quem que eles levavam no barco? Jesus. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 4, que estava o barco e outros barquinhos. Mas o vento e a tempestade se levantou contra o barco. E os barquinhos? A tempestade, ela se levanta com aquele que decide levar Jesus no barco. Você precisa entender isso. Só que uma coisa que outros barquinhos não vivenciaram, não viveram, mas aquele barco vivenciou, foi que em determinado momento da tempestade, Jesus sai para fora e repreende o vento e acalma a tempestade. O que eu quero dizer para a tua vida é que o Senhor está saindo para fora desse barco da tua vida hoje. Está repreendendo esse vento, xarabacandaraia. Está acalmando essa tempestade na tua vida. Você vai começar a viver bonança, porque o Senhor está no barco, está no controle. Ele nunca perdeu o controle da tua vida. É interessante que o Senhor chega para Gideão e fala assim para ele: o Senhor é contigo. E ele olha e fala assim: o Senhor é comigo? Mas por que o Senhor deixou acontecer tudo isso? E Gideão começa a relatar todos os problemas. Aí o anjo olha para o Senhor, o anjo olha para Gideão e diz assim para ele: vai nessa força, Gideão, e você vai livrar o povo. Força? É que Gideão, você precisa entender que ele enxergava a força natural dele, mas o Senhor conhecia o propósito que estava dentro dele. Porque aquilo que mais revoltava Gideão era aquilo que Deus mais queria usar para poder livrar o povo. Certa feita eu vi uma pregação de um pastor americano, Myles Munroe, e ele falou sobre propósito. E ele falou que aquilo que mais te incomoda é aquilo que o Senhor tem propósito para poder te usar. Aquilo que mais te incomoda. E ele conta que um determinado jovem foi ao escritório dele para poder conversar com ele. Esse jovem senta no escritório desse pastor e diz assim para ele: eu estou revoltado com a política do nosso país. Eu estou revoltado como tem políticos corruptos. E aquele jovem começa a comentar isso para o pastor Myles Munroe. E ele dá um sorriso para o jovem dizendo assim para ele: eu vou orar porque Deus já revelou o seu propósito. Ele falou: como assim, pastor? Ele falou: você vai ser um político. Misericórdia, como assim político? Ele falou: não, o Senhor te escolheu, você vai ser um político. Eu vou orar para você por esse propósito. Eu acho que ele imaginava esperar do pastor uma outra palavra. Mas o pastor falou para ele: eu te escolhi para esse propósito, porque é isso que te revolta. E é nessa área que Deus vai te usar. E quando ele ora para aquele jovem, conta-se esse pastor que esse jovem, ele se tornou, eu acho que se diz presidente do partido, né? Ele se tornou presidente do partido. E aí um dia ele chegou até o pastor Myles Munroe e falou assim para ele: pastor, nós conseguimos colocar no Congresso tantos deputados, eu não sei como que é o Congresso americano, como se trata lá, né? Mas conseguimos colocar tantas pessoas ali dentro, e são todos homens íntegros, que não se entregam à corrupção, são homens certos, fiéis. E ele estava cumprindo o propósito que Deus havia estabelecido na vida dele. E aí, irmão, o que te revolta aí? Deus quer te levantar nessa área aí. Que silêncio, né? Acho que você deve estar pensando: o que será que me revolta, que Deus quer me usar, né? É interessante que Gideão, ele, diante do Senhor, ele fala assim: mas eu sou menor na casa do meu pai. Como é que o Senhor vem falar para mim que eu vou livrar o povo? Porque ele não reconhecia a grandeza que havia dentro dele. Ele não reconhecia o propósito que Deus estava separando ele para poder livrar o povo das mãos dos midianitas.
Talvez você ainda não conheça o teu potencial, mas nessa manhã o Senhor, Ele quer fazer esse potencial surgir, fluir, para que você possa ser usado para mudar essa cidade em nome de Jesus. Deus quer te usar num grande propósito. Você está entendendo? Diga glória a Deus por isso. Quando nós falamos de propósito, irmãos, a visão ela tem que estar voltada num propósito. A Bíblia diz que Neemias, ele clamou ao Senhor também, e o clamor de Neemias gerou uma oportunidade. E a oportunidade que foi gerada, Deus fez com que Neemias recebesse a bênção do rei, para poder estar restaurando os muros. Eu quero profetizar na tua vida nessa manhã, que o teu clamor, a tua posição a partir de hoje, vai gerar oportunidades de Deus para a tua vida, para o teu negócio, e você vai alcançar algo grande do Senhor, para cumprir o propósito dEle nessa cidade. Eu profetizo da parte de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, e só aqueles que crêem, glorificam o nome dEle, confirmando e recebendo essa vitória. O Senhor te escolheu, mas a tua posição fará toda a diferença. Entenda aí, é o teu posicionamento. Você vai olhar para esse irmão do lado de novo e vai falar assim para ele: a tua posição diante da adversidade vai fazer toda a diferença. Vamos pegar um texto da Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20. Coloca para mim no telão aqui. 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo de número 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Próximo. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benai, filho de Jeiel, filho de Mataías, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo a Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá. Você sabe por que Deus se manifestou para falar com ele? Porque quando Jeosafá recebeu a notícia que três grandes reis se levantaram, se uniram para destruir Israel, Jeosafá, ele buscou o Senhor em oração. Tem muita coisa na tua vida que só vai acontecer quando você se coloca num propósito de oração. Tem muita coisa na tua vida que só vai acontecer quando você se coloca em oração. E quando ele começou a orar, Josafá começou a dizer: Senhor, lembra das promessas que o Senhor fez, que o Senhor nos livraria das mãos dos nossos inimigos. Senhor, começa a lembrar, e ele começa a fazer o Senhor lembrar de todas as promessas. E quando ele estava orando junto com o povo, a Bíblia diz que Deus levanta o profeta no meio da congregação. O Espírito de Deus se manifesta no meio da congregação e levanta esse profeta. Irmão, eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus está se manifestando nessa manhã sobre a tua vida, trazendo renovo, restauração para a tua casa, para a tua família. E ele vai manifestar o profeta dele dizendo: o Senhor, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja não é sua, a peleja não é sua, a peleja não é sua, mas é de Deus, 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 é de Deus. Continua, versículo 16. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e achareis o fim do vale diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que... Você está preocupado com o quê? Em pelejar, e o Senhor está falando o que para você? Ei, fica tranquilo. Essa luta você não vai ter que lutar por ela, não. Fica tranquilo, só fica na tua posição. Só se coloca na posição. Só se coloca na posição, porque essa peleja não tereis que pelejar. Prostai-vos e ficai parados, e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém,
não temais e nem vos assusteis. O Senhor está mandando dizer para você que nessa manhã, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Quem veio nessa manhã adorar Ele, levanta a mão. Quem veio nessa manhã, dá um prato de glória para Ele, dá um prato de aleluia para Ele. Diga: Senhor, eu creio que o Senhor está lutando ao meu favor. Oh, aleluia. É posicionamento. Como é que você tem se posicionado diante da adversidade? Olha para o irmão do teu lado e fala para ele de novo: se posicione. Deus está no controle. E aí você está preocupado com a luta, e Deus falando: deixa comigo que eu estou cuidando. Eu vou repetir de novo, porque o Senhor revelou desde o começo do culto que tem pessoas que entraram aqui e precisam ser renovadas por Deus. Talvez diante dessa adversidade você está cansado, você está arrastando para poder vir para a igreja, e o Senhor traz você nessa manhã para dizer assim: fica tranquilo, está no meu controle. Neemias, no capítulo 4 do livro de Neemias, ele estava construindo a muralha. Mas no capítulo 6, a Bíblia diz que o povo parou a construção. E chegaram até Neemias e disseram assim para ele: Neemias, a gente teve que parar a construção, porque é muito o entulho aqui, não dá. Não dá para continuar, porque é muito entulho nesse lugar. Eles tiraram o foco, a visão do propósito para poder olhar para o entulho. E quando você olha para o entulho, você para de crescer. Quando você olha para o entulho, você para de fazer. É ou não é? Eles deixaram o entulho parar o propósito que Deus tinha na vida deles. Uma coisa que você precisa entender, irmãos, que o Senhor quer que você esteja com seus olhos voltados para o propósito e não para o entulho. O entulho é tudo aquilo que não serve mais para a tua vida. Quantos corações, né, pastor Jean, que nessa manhã talvez está cheio de entulho e não consegue mais estar com os olhos voltados para o propósito. Mas nós temos o doce Espírito Santo que está aqui. Ele vai limpar esse entulho do teu coração nesta manhã. Ele vai tirar toda a sujeira. Ele vai tirar tudo aquilo que está te parando. E o Senhor está colocando os teus olhos de volta para o propósito, para você poder seguir, para cumprir o propósito nessa casa, para cumprir o propósito no teu trabalho, na tua família, no teu casamento. Se posicione. Qual é o teu alvo, irmão? Aonde você está olhando? Certa feita, havia um grande atirador de flecha, um arqueiro bem famoso, e tinha um menino que praticamente acabava idolatrando ele como um grande homem, né? Porque todo campeonato esse menino ia junto com o pai para poder acompanhar esse grande arqueiro. E aí um dia esse arqueiro convidou esse menino para participar de um treinamento. E o arqueiro, pastor Jean, ele pegou e colocou uma venda nos olhos, e colocou um alvo não muito longe. Ele pegou a flecha, o menino todo feliz, falando assim: ele nunca errou um alvo, e dessa vez ele não vai errar. E quando ele mirou a flecha para o alvo, e ele atirou, ele errou o alvo, ele não acertou. E o menino olhando para o arqueiro, ele ficou todo decepcionado, e olhou para ele e disse assim: eu achei que você não ia errar, mas eu percebi que você errou. E aquele arqueiro, olhando para o garoto, disse assim para ele: eu quero te ensinar uma coisa com isso. A partir do momento que os teus olhos não estiverem no alvo, você não vai conseguir alcançar ele. Você não vai conseguir acertar. Os teus olhos têm que estar voltados para o teu alvo. Aí eu te faço uma pergunta: qual é o teu alvo? Aonde você quer chegar? Faça uma reflexão na tua vida agora e veja qual é o teu propósito
para esse final de 2022 e o início de 2023, se até lá Jesus não voltar? O que você quer fazer? Onde você quer chegar? Onde você quer levar a tua família? Hein, irmãos? Entenda uma coisa, nós somos como uma flecha na mão de Jeová. A flecha, para ser atirada, o arco tem que ser tensionado. Quanto mais pressão se gera no arco, mais longe a flecha vai chegar. Aí, por que você está falando isso, pastor? Porque quanto maior a pressão na tua vida, é porque mais longe o Senhor tem propósito para te levar. Está doendo, está machucando, está difícil, mas o Senhor está dizendo, você vai chegar longe. Está complicado, pastor, mas vai chegar longe. Os negócios estão difíceis da minha empresa, mas vai chegar longe. Porque o arco está na mão do Senhor, e Ele está tensionando para você chegar longe. Eu quero que você entenda isso. Deus, Ele tem uma promessa. Deus quer que você confie nele. Deus quer que você acredite nele. O seu foco tem que estar em Cristo. A Bíblia fala que Pedro estava junto com os discípulos, atravessando novamente, fazendo a travessia do mar. E na madrugada, Jesus estava orando. Quando Jesus vê que os discípulos estavam precisando de ajuda, porque estava um grande vendaval e o barco estava parado entre aquelas ondas, Jesus, ele vai ao encontro deles. Talvez você não entendeu, mas eu vou falar a revelação de Deus para a tua vida. No momento da adversidade, Jesus, ele vai ao teu encontro. No momento da situação adversa, Jesus Cristo, ele vai até você. Tem hora que você pensa, eu não consigo ir até Jesus em oração, mas ele já está chegando até você aí. E quando Jesus começa a chegar, a Bíblia diz que ficaram atônitos os que estavam no barco, achando que era fantasma, né? Vou fazer uma pergunta aqui, você tem medo de fantasma, irmão? Não tem não, né? Os jovens aí têm medo de fantasma? É, né, Dani? Não tenha medo, porque é maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu lembro uma vez que eu estava junto com os jovens, pastor Jean, e a gente estava conversando, eu falei, galera, hoje nós temos uma missão para fazer. E eles falaram o quê? Nós vamos evangelizar à noite. Mas aonde? Dentro do cemitério. Tá doido? Falei, não, nós vamos evangelizar dentro do cemitério. Deve ter muita gente morando lá dentro do cemitério, vamos lá evangelizar. Aí teve um jovem falando assim, eu não, vai que aparece uma assombração lá, né? Eu falei, ué, e Jesus? Irmão, tá com medo de assombração? Assombração não existe. Na verdade, a Bíblia deixa claro que o diabo, nosso adversário, ele tem o poder de se transformar até em anjo de luz para enganar. Então ele vai se transformar naquilo que ele quer trazer medo para você. Porque o medo não é de Deus. Coloca isso no teu coração. O medo dessas coisas não é de Deus. Porque o Senhor é luz para a tua vida. Tem jovem que ainda tem um abajuzinho ligado dentro do quarto dele. Deus está revelando aqui, né, irmão? Aleluia, eu estou sentindo que a revelação está vindo por aqui, ó. Né? Ainda tem aquele abajuzinho ligado lá, porque fala, eu tenho medo de dormir com a luz apagada, pastor. Vai que aparece o Fred Gruggs, né, e puxa eu pela perna. É que está assistindo que não deve, né, irmão? Eita Deus, hein? Deus está falando aqui, eu estou sentindo, hein? Hã? Tem jovem que está assistindo Resident Evil, né? É. Aí depois chega a noite e fica assim, se aquele bicho puxar pela perna. Irmão, eu queria estar na sua casa, só para a noite ir lá e puxar a sua perna, para ver o que você ia fazer. Vamos fazer um negócio aqui? Você que é pai, à noite quando o filho estiver dormindo, vai devagarzinho debaixo da perna e começa a puxar o pé dele. Vamos ver se ele usa o nome de Jesus para repreender ou se ele grita e fala, ai, socorro. Deixa eu contar uma situação. Uma vez eu morando com a minha mãe, quando eu era solteiro, né?
E minha mãe, ela foi ficar com a minha irmã, porque minha irmã tinha ganhado bebê há pouco tempo, e ela começou a dormir na minha irmã. E a nossa família teve muita perseguição espiritual. Da parte do meu pai, muitas pessoas se envolviam com o lado de Umbanda, mesa branca e outras coisas mais. Eu participei já de centro, já vi como que era ali dentro. E quando eu aceitei a Jesus, eu percebi que havia uma guerra muito grande contra a minha casa. E aí eu lembro que uma certa feita eu estava num culto e tinha um pastor de fora pregando. E este pastor, eu acho que eu já até comentei isso aqui com os irmãos, né? Que minha esposa fala que eu sou meio repetitivo nas coisas, né? Capaz que eu repita 10 vezes daqui, você vai até cansar de ouvir, mas recebe que é de Deus, né? E aí o que acontece? Aquele pastor estava pregando e falou que um certo dia o demônio foi lá e ficou tirando a paz da esposa dele quando ele saía pregar. E aí um dia ele entrou assim na casa dele com autoridade e falou assim: demônio que está atormentando a vida da minha esposa e dos meus filhos aqui, eu declaro que com aquela janela aberta você sai agora. Ele disse que até a cortina, pastor Sebastião, chegou a balançar assim, ó, vendo o demônio saiu. O homem era peteca, hein? Pentecostal. E aí eu ouvindo aquele pastor pregando lá, pastor Sebastião, eu peguei e falei assim: rapaz, eu vou fazer esse negócio em casa. Eu cheguei numa coragem, irmão. Pensa num homem que estava até com o peito de pombo, estufadão assim. Eu falei: agora o diabo tá na água comigo. Tá chegando o crente aqui, ó. O Robocop de Jesus. Cheguei com tudo. E aí eu entrei em casa, estava ouvindo uns louvores ali, né? Era tudo na fita, né, irmão? Nós não podemos revelar, porque vamos falar que a gente é muito velho, né? Mas estava na fitinha lá, tinha disco ainda, tinha disco da Voz da Verdade na época que eu via, meu Deus, raio de luz, ai, Jesus. As coisas melhorou, viu? Glória a Deus por isso. Porque tem uns hinos nada a ver antigamente, mas tinha uns hinos bonitos também. E aí eu estava lá ouvindo uns louvor, estava ouvindo um testemunho do irmão que morreu, foi para o céu, viu uns trem lá e voltou. Eu falei, cada testemunho que tinha naquela época, né? E aí eu fui deitar. Quando eu deitei na cama, eu vi que tinha uma pessoa que fazia um barulho de ronco, né? No quarto onde estava minha mãe. Porque só havia dois quartos na casa, né? O quarto que eu estava não, mas o outro quarto fazia um barulho muito alto, como se tivesse alguém roncando. Eu achei que minha mãe estava brincando comigo. Aí eu falei: ô mãe, deixa eu dormir, que amanhã tem que acordar cedo, né? Mas minha mãe nunca foi de fazer isso daí. E na hora que eu falei aquilo lá, aquele ronco engrossou e parou. E na hora, irmão, me veio um calafrio, os pelos do braço parecia que ia pular tudo para fora. Parecia que não tinha nem mais cabelo na cabeça, todo arrepiado que eu fiquei. Eu falei: ceta, é hoje. Eu falei: minha mãe não está aqui, quem que esse trem está roncando ali? Eu lembrei do irmão pregando. Eu levantei, estufei o peito, falei: é agora. Cheguei lá, irmão Jorge, no quarto da minha mãe, eu falei: deixa eu abrir a janela para ajudar o diabo, né, sair. Hein, Jean? Fui lá, abri a janela, falei: deixa eu abrir a janela para ver se o diabo já sai com mais facilidade, né? Abri a janela, falei assim pro diabo: senta aqui na cama. Na hora que eu falei senta aqui na cama, irmão, eu senti como se tivesse um ar-condicionado gelado ligado em mim, soprou um ar frio, como se fosse um vento gelado naquela hora. Eu olhei e falei assim para ele: você não vai mais me atormentar. Em nome de Jesus, sai por aquela janela. Mas como não tinha cortina para eu ver balançando o trem, né? Eu achei que tinha saído, beleza, né? Aí aliviou. Graças a Deus. Aí eu fui lá na cama, deitei, comecei a descansar. Daqui a pouco, eu ouvi no corredor da casa. Começou a marchar. E bati um sino na mão, fazia trim, 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 um sino. Aí aquele corajoso Robocop de Jesus, eu murchei, irmão. Virei né? Eu murchei, catei o cobertor, puxei na cabeça. E o sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Amém, tem poder, mãe. E aí eu não sabia o que fazer, irmão, estava desesperado. Eu falei: Jesus, eu sei teu nome, o bicho não saiu, e agora? E eu lá com medo, sem saber o que fazer, novo convertido.
E aí teve uma hora que parou, o trem não marchou mais no corredor. Aí eu pensei, Jorge, acabou, né? Aí eu descobri assim a cabeça, fiquei quieto, aí começou, você sabe, cansado, irmão, com sono, trabalhando todo dia. E aquele olho começou a virar. Quando eu comecei a pegar no sono, que eu estava quase dormindo, aí o negócio veio na minha cara e fez... Quando deu aquele grito na minha cara, como se fosse um bicho, eu dei um pulo da cama, que parecia que eu tinha sido arrebatado e voltei. Eu dei um pulo na cama, eu catei o cobertor, enfiei por debaixo do pé para não puxar pelo pé. Cobri a cabeça e falei, Jesus, me salva, e agora? Eu com 12 anos de idade não sabia nem o que fazer. Irmão, só use essa autoridade quando você estiver preparado para ela. Tem jovem que quer expulsar demônio, mas não está preparado para isso. Se você não está preparado, chame pessoas que estão preparadas. Se não tiver quem te ajudar, clame o nome de Jesus e repreenda. Eu lembro uma vez que eu estava na igreja do Evangelho Quadrangular, junto com os amigos, e um jovem na mocidade, chegou 2 moças ali, essas 2 moças estavam possessas. E o jovem começou a orar, começamos a louvar e convidaram para participar do culto. Olha, eu entrei mais numa furada de novo. Eu sempre entrava nesses buracos aí, né? Essas furadas aí. E eu estava lá e os jovens lá cantando e só eu lá da Assembleia. Os irmãos tudo lá, e eu lá da Assembleia. Porque naquela época nós nem mexia o pé, não sabia nem o que fazer isso aqui, né? Se fazia, nós achava que estava pecando contra Deus, né? Olha a cabeça nossa, né? Pra você ter uma ideia, eu lembro que o meu pastor, quando eu aceitei Jesus, ele falou assim para mim, TV é pecado, viu? Se você estiver assistindo TV na sua casa, você vai para o inferno. Eu olhei para ele e falei assim, é mesmo? É. E aí eu ficava ouvindo, sabe o que? Rádio. Eu tinha uma rádio lá em casa que pegava ondas curtas. Eu ouvia Mateusiense de Comunicação. Os irmãos que já foram da Assembleia lembram disso. E aí, passado muito tempo depois, eu voltei na casa desse pastor e vi uma baita de uma TVzona assim na casa dele. Falei, ué, o pastor teve um upgrade, né? Atualizou. Eu cheguei assim e falei, pastor, eu estou vendo que tem gente aqui que não vai morar no céu, hein? Ele, por quê, irmão? Esse trem aqui, o senhor falou que não leva nós no céu, não. Ah, mas você sabe, né, irmão Daniel? As coisas mudaram, né? Sei. Estou sabendo. Mas voltando no caso lá, aí, meus irmãos, eu estou comentando isso aqui para que você entenda, tá? Amém? Glória a Deus por isso. Então você vai olhar para o teu irmão e falar assim para ele, aguenta mais um pouquinho, já está acabando, viu? Eita glória. Eu estava falando que eu até acabei esquecendo. Se alguém me lembrar aqui, eu esqueci mesmo. Hã? Como que é? Ah, os jovens dançando, isso, obrigado. E aí o jovem estava dançando lá, e aí teve um momento que aquelas 2 moças caíram endemoniadas no chão, possessas, irmão. E elas ficavam fazendo como se fosse um gato assim. E aí o jovem lá pegando, começando a repreender. Teve um jovem da mocidade que catou a cabeça da moça, tacou na parede e sai em nome de Jesus. Eu falei, ou sai ou morre. Falei, pá, a cabeça dela na parede. Eu falei, Jesus, traumatismo craniano, vai morar no céu agora. Vai liberta já direto para o céu. E aí teve uma hora que o demônio começou a pegar lá, irmão, e eu fiquei de longe. Eu falei, não vou envolver nesse rolo não. E eu estava coçando o dedo para pôr a mão na cabeça, já repreendeu. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Eu fiquei na minha. Aí teve uma hora que a moça pegou uma delas, deu um soco no vidro da igreja, enfincou o braço do vidro, fez um buraco no braço. Ela levantava assim, começava a beber o sangue dela, e o demônio falou assim, eu bebo o sangue dela. Foi um negócio tão ruim, tão feio, irmão, porque não estava preparado. Então, não entra quem, como diz o meme por aí, né? Quem não tem as manhas não entra não, né? Chama os pastores preparados aí, o pessoal que está preparado, porque quem não tem as manhas não entra não, irmão. Irmãos, você tem que estar atento. Amém, queridos? Mas voltando aqui para a palavra. E a Bíblia diz, deixou claro, que a terra já era prometida. Em Números capítulo 14, vocês vão ver a partir do verso 15, do capítulo 15, que Deus fala para Moisés que o povo que herdaria a promessa seria somente 2. Caleb e Josué. Por que Caleb e Josué? Porque eles acreditaram e confiaram no Senhor.
porque a visão deles estava voltada no Senhor. Como eu estava falando de Pedro, quando Jesus vai até Pedro e convida para que ele venha, e Pedro sai para fora do barco, a Bíblia diz que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava sobre as águas. Mas a partir do momento que ele olha para a força do vento, ele começa a afundar. Você precisa parar de olhar para a força do vento. A força do vento tenta tirar você do propósito de Deus. Amém? E a Bíblia diz que Caleb e Josué, eles foram no propósito de conquistar a terra. E aí, passado o tempo, para a gente não demorar muito aqui, a Bíblia fala que Caleb, passado mais de 45 anos, que Deus havia feito a promessa, Caleb tinha 40 anos. Passado mais de 45 anos que Deus havia feito a promessa, Caleb chega até Josué, porque Josué já era o líder da nação. Naquela época Moisés já tinha morrido, Josué assumiu a liderança, Deus colocou ele num propósito. Mas aí vem Caleb e diz assim para Josué: Josué, ainda falta conquistar Hebrom. Como foi lido nos Salmos, ainda falta conquistar a terra de Hebrom. O Senhor fez essa promessa 45 anos atrás. E já se passaram 45 anos, hoje eu estou com 85 anos. E eu estou mais forte do que lá atrás. Eu quero conquistar Hebrom, dá Hebrom para mim. Me chama a atenção a postura de Caleb. Quem tem 85 anos aqui? Deixa eu ver. Não tem ninguém não? Ninguém está querendo revelar a idade? Irmãos, olha a postura de um homem de 85 anos, falando para Josué. Já passaram 45, estou tirando risada do pastor Sebastião ali, por que será? Ô pastor Sebastião, estou vendo que o pessoal está fazendo um bullying com o senhor aí no fundo, viu? O senhor é jovem. Fala para eles, o segredo é o pé de frango, eles que não sabem. O dia que eles descobriram, então entra na nossa onda, né? É só repreender o pé de frango lá, pôr na panela, comer que tá da hora, viu? Ó, fica bonitinho. Ou preocupado em fazer, como chama esses negócios? Botox, né? Nós temos botox natural, irmão. Aprenda a comer o pé da galinha que você vai ficar lindo. Hã? Meus amigos, entenda bem. Caleb estava com 85 anos e ele falou para Josué: eu estou muito mais forte do que antes. Ô irmão, um cara de 85 anos falar que está mais forte, mais vigoroso do que antes, mas por quê? Porque ele estava focado na promessa. Ele falou: a terra prometida é minha, aquela terra é a terra que o Senhor prometeu, eu vou conquistar ela, dá ela para mim. Josué olhou para aquele coroão, né? Aquele coroa, falou assim para ele: tá bom, vai lá, mostra o que você sabe fazer. E a Bíblia diz que Caleb foi lá, derrotou os gigantes que haviam em Hebrom e conquistou aquela terra. Você precisa entender que não é idade, não é tempo. O Senhor, quando Ele quer te usar, Ele usa, seja com a idade que eu for, seja como for, Deus quer te usar para a obra. Então olha para o irmão e diga assim para ele: aproveita a tua juventude e seja usado por Deus. Fala aí para ele, irmão. Aproveita a tua juventude. Aí você fala de Hebrom, mas o que foi Hebrom, pastor? Hebrom foi o lugar onde Abrão foi o nome alterado para Abraão. Foi ali que aconteceu isso. Ali é lugar de mudanças. Você está numa igreja onde há lugar de mudanças. O Senhor vai mudar a história da tua vida. Hebrom é o local onde Abraão recebeu a visita daqueles anjos que depois de um tempo livraram Jó e a sua família. Hebrom é lugar de livramento. Você está na casa do Senhor e há livramento para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. Lugar de Hebrom é o que, Senhor? Lugar de Hebrom é onde o patriarca recebeu a promessa sobre Isaque. Hebrom é o lugar da promessa. Você está na casa de Deus essa manhã. A promessa de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você está em Hebrom. O lugar onde Caleb conquistou foi aquele lugar onde Davi foi reconhecido como rei.
que você está falando aí, pastor? Eu quero dizer que esse lugar aqui é lugar de reconhecimento de Deus para a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa e para a tua família. Olha, irmãos, eu nunca vi uma igreja que mais reconhece ministério e trabalha em prol desse daqui do que a Shalom. Eu nunca vi. Uma igreja que quando você chega com talento, você vai ser usado por ele. É ou não é? Aqui é Hebron. É lugar de reconhecimento. Você não está perdidinho aí não. O Senhor já te viu aí, viu? E Ele quer te usar. Tem uns vasos, pastor Jean. Uns vasos, umas vasas, né? Que está se escondendo de Jesus. Mas nós já estamos assim, ó. Olha, irmão, Jesus está fazendo assim para você, ó. Fica tranquilo que logo, logo eu te pego na curva aí. Você vai ser usado sim, viu? Você achou que veio para cá? Deus manda dizer isso para você que está sentadinho no banco aí. Você achou que vinha para cá para sentar e falar, Senhor, eu vou lá para congregar, porque eu quero te adorar, eu quero te servir. Porque ali é o Hebron, meu Pai, é o lugar onde eu vou estar criando aliança com o Senhor, vou estar levando a minha família. Deus olha e fala para você, amém, é isso mesmo, mas esse talento que eu coloquei dentro de você, não vai ficar parado em Hebron, eu vou te usar lá. Você não entendeu? Eu vou falar de novo então. Tem talento aí, Deus quer usar você em Hebron. Você achou que você veio aqui só para adorar, né? Te prepara porque o Senhor vai te levantar com autoridade. Deus te usará com autoridade. Hebron na Bíblia é o lugar de comunhão, de intercessão, de unção e de conquista. Eu quero fechar aqui essa mensagem e declarar sobre a tua vida que a terra que Deus prometeu para você, ela é larga, ela é boa. Você vai conquistar Hebron. Nem um gigante vai te parar. O Senhor tem colocado no meu coração algo aqui e eu quero revelar para você aí, que você colocou um propósito no coração. Ei, Deus colocou um propósito no teu coração, presta atenção. Deus colocou um propósito no teu coração. E você tem dito, Senhor, como é que eu vou cumprir esse propósito? Porque parece que só tem gigante. O Senhor me trouxe nessa manhã aqui para dizer para a tua vida que a situação tua vai mudar a partir desta manhã. Te prepara porque esse propósito estabelecido no teu coração vai acontecer. Tem até irmão que orou a Deus dizendo, Pai, eu tenho tanta vontade, tanta coisa no meu coração, tanta coisa que eu quero fazer, mas parece que está bom, mas aqui dentro eu sinto que tem algo a mais que eu preciso fazer. Deus está falando assim, eu vou cumprir, porque eu que coloquei isso aí dentro de você. Tem irmãos que Deus está honrando a empresa, porque através da empresa você honra a obra. E tem irmãos que Deus está levantando para abrir uma empresa, para poder honrar a obra. E tem aqueles que estão numa empresa e Deus está honrando você dentro da empresa e aumentando o teu cargo lá, para você também honrar a obra. Porque é através da obra que o evangelho chega e vidas são alcançadas. Então, há uma promessa também na tua vida financeira. A gente tem um Deus de aliança, a gente tem um Deus de promessa, que Ele quer cumprir a boa obra na tua vida. Amém? Você crê nisso? Crê nisso, irmão? Vamos ficar de pé?